Olá, amigos. Gostaria de dar meu parecer aqui com relação a essa situação da Rússia na Ucrânia, com a OTAN e Estados Unidos envolvido, também como que isso envolve a China e os outros países periféricos, e como que deve ser, ou como que eu acho que deveria ser a relação do Brasil com a Rússia, né, considerando umas movimentações recentes. Então, gostaria de primeiro dar o seguinte pano de fundo. Essa questão da Rússia na Ucrânia, ela ultrapassa essa questão de etnia, de resgate e proteção da etnia Rússia, ou de garantia econômica. Ela é mais profunda do que isso. Isso vem de um fator geopolítico, que Attila Uno já conhecia, que Napoleão já conhecia, que Hitler depois conheceu, que próprio os russos sabem muito bem. Qual que é esse fator? É que não existe fronteira natural entre a Rússia e a Europa Ocidental. Então essa que é a verdade. Então, antigamente e historicamente, tropas da Europa Ocidental poderiam marchar tranquilamente em território russo, considerando que não havia nenhuma barreira muito grande, como uma floresta, um lago, um mar ou uma cadeia de montanhas. Nada disso. Esse interior todo, né, desde o interior da Alemanha até Moscou, praticamente, o relevo é muito semelhante ao interior de São Paulo, ao norte do Paraná, que é relativamente plano, com alguns morros, enfim, bem brandos. Então, para entrada de tropas, invasão, é uma coisa muito fácil. Historicamente tem sido isso um grande problema no território russo. Então, estabelecimento de fronteira e defesa de fronteira na Rússia é muito importante. E como é que eles faziam isso? Vamos lembrar só o seguinte. A Rússia é um país menor que o Brasil em termos de população. Tem 140 milhões de habitantes. Tem um território 2 a 3 vezes maior que o do Brasil. Ou seja, é o maior país do mundo. Né? Tem recursos naturais infinitos. E também tem uma fronteira, a maior fronteira do mundo, por consequência. Então, como é que se protege isso? A Rússia tem, obviamente, que dentro da União Soviética, dentro daquele período do século XX, do comunismo versus países livres, países capitalistas, o que acontece? A Rússia se armou, então ela tem uma capacidade de defensoria própria do seu território invejável. Na minha opinião, é a segunda maior potência bélica do mundo, atrás dos Estados Unidos, mas bem atrás dos Estados Unidos, tá? Então, nesse contexto de defensoria de fronteira, uma das estratégias não era somente ter armas nucleares e também ter armas convencionais posicionadas em pontos estratégicos da fronteira. Não era só isso. Era também de criar países satélites como uma parte do sistema de defesa. Então, o Cazaquistão, o Cazaquistão, a Bielorrússia, a Ucrânia, a Látvia, todos esses países que são países que estão em volta da Rússia, eram efetivamente também poderiam ser até um campo de batalha que não envolvessem o próprio país ou território russo. Então no século XX era isso que chamava-se de guerras proxy, né? Eles lutavam as guerras em outros países, mas no fundo era um conflito entre os países majoritários que estavam por trás. Ou era Estados Unidos e Rússia lutando no Vietnã, por exemplo. Ou era Estados Unidos e China lutando no Vietnã, por exemplo. Enfim, então essas chamadas de territórios de proxy, né? Para fazer combates de proxy. Então é isso que ela usava. Então todos esses países assim vizinhos, a Rússia tem a seguinte, imagina do ponto de vista de defesa, exclusivamente de defesa. Se ela perde estes países que são, em inglês o nome é buffer, né? São países que compõem um colchão de defensoria. Se esses países se tornam inimigos ou não amigos, né, como é o caso da OTAN, se a Ucrânia decide sair dessa zona de influência russa e entrar para a zona de influência da OTAN, que é comandada efetivamente pelos Estados Unidos e também a União Europeia, é praticamente que uma declaração de guerra. É praticamente que você perdeu um território importante para o seu sistema de defesa.
Então, essa que, na minha opinião, é o que eu não estou vendo sendo divulgado, mas é isso que é a minha análise primordial. É por isso que é prioritário, é isso que eu vejo como sendo merecedor, né? Se eu fosse o Putin, por exemplo, é o que mereceria você escalar a uma guerra, a um conflito, se houvesse esse tipo de violação, não pela questão étnica, ou pela questão de defender os russos étnicos na Ucrânia, ou de ter aí alguma influência política na economia ucraniana, nada disso. É puramente de política de defesa, né? E, por consequência, eles têm que ter essas zonas de influência política, né? Efetivamente. Então, esses países que estão vizinhos, a sua soberania está sempre em jogo. Ou ela cai para um lado, que é o lado da OTAN, ou ela cai para o outro lado, que é o lado da Rússia. Agora vamos entender, então é muito difícil, né? Se eu fosse um país vizinho ali, eu não estaria tão satisfeito aí com a minha questão de soberania, né? Aliás, estamos combatendo soberania em todos os países. Mas enfim, o que eu queria pontuar aqui é que esse conflito é mais profundo, a questão não é simplesmente política, econômica e social, como está sendo divulgado. Existe uma questão de defesa nacional que é primordial e, na minha opinião, é isso que está gerando todas esses posicionamentos do Putin. O que ele fala com relação a proteger o russo lá, isso é uma razão, tá? É uma desculpa, né? Na verdade, é manter a zona de influência e a zona de segurança nacional da Rússia. Agora, vamos dar o contexto do século XXI aqui, nessa história. O século XXI está tendo uma certa inversão de valores, entre aspas, né? Lembrando que a Rússia foi o grande protagonizador, no século XX, do comunismo global, né? Ela foi o grande ativista aí para, primeiramente, fazer guerras de independência nacional contra o modelo capitalista, entre aspas, né, o que seria o modelo capitalista norte-americano de zona de influência. Então, ela foi a grande motivadora da criação de novas soberanias, né? Mas, ao mesmo tempo, criou-se a ONU, que era uma vertente de globalismo, né, uma vertente de criar um poder único global. Bom, durante o século XX, a ONU, de certa maneira, perdeu, ou seja, não teve uma grande influência na criação desse poder global. Haja visto que houve um largo período de Guerra Fria, somente entre dois expoentes, envolvendo vários desses países. Então, essa tentativa de apaziguar o mundo, que era a proposta inicial da ONU, não aconteceu, não logrou sucesso. Mas agora, no século XXI, isso vemos como essa força, ela continua, né? A força da ONU e a força das influências de criação de poder global tem crescido demasiadamente. Muitos países hoje que antes estavam ali lutando por soberania, agora estão efetivamente sucumbindo a esse novo modelo globalista, essa zona de influência globalista, e um dos únicos países independentes efetivos, com força bélica, política e até mesmo até certo grau econômica, é a própria Rússia, né? A Rússia tem se mantido um país independente dentro desse movimento globalista, né? A China, em contraposição, também tem um certo nível de independência, apesar de que ela usa a ferramenta globalista para se beneficiar. Está se beneficiando. No minuto que os globalistas perceberem que a China vai também declarar a independência do movimento globalista, vai ser uma grande checagem aí, realmente, de estratégia de ter dado apoio à China nesse ímpeto, né, que é assim que ela está sendo usada. Mas então, voltando aqui à questão da Rússia, a Rússia se mostra como talvez o único país efetivamente independente dessa vontade de criar um poder global. Você veja, Estados Unidos são abertamente favoráveis a isso, vários líderes da União Europeia são abertamente favoráveis a fazer algo supranacional, como mencionado essa questão globalista. Vários líderes da esquerda na América Latina são todos já comprometidos com a criação de poderes supranacionais que vão ser maiores do que os poderes nacionais aqui da região. Então, veja que a Rússia é um expoente.
ela não entra nesse jogo, ela preserva a sua própria soberania, a sua própria independência. Muito bem, e tem capacidade para fazer isso. Ela tem independência econômica, apesar de não ser uma economia muito globalizada, muito influenciada. Ela sofreu embargos aí com relação às várias ações que ela teve na região. Então, ela, de certa maneira, isso foi até bom, né? Você veja o nível de endividamento que a Rússia tem versus seu PIB, é talvez um dos mais baixos dos G20. Está menos de 20% dívida PIB, enquanto que todos os países que são os, entre aspas, os globalistas já estão com de 100% para mais de endividamento no fator dívida PIB, né? Então você veja que ela tem até preservado aí a sua questão de moeda, o seu valor de moeda, a sua economia está, de certa maneira, hermética, não está sendo contaminada por dependências externas. Ela vende muita coisa, muitos seus recursos naturais para a China, então tem ali uma questão de simbiose com a China, mas também com a União Europeia, porque vende muito do seu gás e óleo para a União Europeia, especificamente aqui, mais a Alemanha. Então, ela tem esses ramos agora, são controláveis, né? Vamos dizer que ela tem uma certa diversidade que pode preservá-la de qualquer embargo internacional contra tudo que é da Rússia. Então, enfim, ninguém vai querer fazer isso. Na minha opinião, haverá prejuízo muito grande, não só para a Europa, mas também para a China. Então, aí há interesses cruzados aí que eu acho que são limitadores de qualquer envolvimento, escalamento dessa questão de conflito na Ucrânia. No entanto, temos, eu digo isso com um pouquinho de resguardo aqui com relação aos intentos dos Estados Unidos, né, do movimento globalista liderado especificamente pelos Estados Unidos. Pela questão China e pela questão Europa, essa questão da Ucrânia já está, de certa maneira, neutralizada, né? Ou seja, entendem, não querem que isso aconteça, no entanto, não acho que vão se mobilizar para fazer grandes incursões ali. Quem vai querer se mobilizar vai ser os Estados Unidos, porque ele faz parte agora desse modelo globalista sob a liderança do Biden e toda a entourage da esquerda que assumiu o Partido Democrata. Então, neste contexto, os Estados Unidos, por estar mais distantes, ter menos de interdependência com a Rússia, olhar o jogo de xadrez geopolítico global com menos sensibilidade, certamente que os Estados Unidos vai querer escalar isso a um ponto de querer neutralizar a Rússia e botar ela dentro do jogo globalista, né? O que eu acho muito difícil, porque o Putin é um líder mais forte do que o Biden, na minha opinião. No entanto, esse é o jogo, tá? Então a gente ainda vai ver como é que isso vai maturar. Se a Rússia, se a China e a Europa vão interferir contra os Estados Unidos para que quer efetivamente escalar isso, ou se haverá uma escalada e teremos aí um conflito possivelmente global. No entanto, esse é o contexto global, o contexto do hemisfério norte, é uma questão deles internamente lá que está se compondo e também tem conteúdo histórico ali que tem que ser preservado aí nessa dinâmica. Agora, o que isso tem a ver conosco?